Decidi ir com meu amante a um novo motel na cidade, mas ao chegar, encontrei uma antiga amiga do meu marido. Ela nos viu chegar, se virou assustada e foi embora. Agora meu marido está estranho e não sei o que fazer. Decidi ir com meu amante a um novo motel na cidade, mas ao chegar, encontrei uma antiga amiga do meu marido. Ela nos viu chegar, se virou assustada e foi embora. Agora meu marido está estranho e não sei o que fazer. Eu e o Lucas, meu marido há 4 anos, estávamos passando por uma fase absurdamente fria no nosso casamento nos últimos meses. Eu sempre fui uma esposa dedicada e impecável, mas ninguém consegue sustentar uma relação sozinha quando a outra pessoa simplesmente decide se distanciar emocionalmente. Eu não queria de forma alguma me divorciar, até porque dou muito valor à estabilidade da minha vida e ao teto que construímos juntos. O problema é que eu sou humana e precisava de um mínimo de atenção e carinho para não enlouquecer. Foi exatamente nesse cenário de carência provocada pelo próprio Lucas que o Rodrigo apareceu na minha vida. O Rodrigo, meu amante recente, era aquele tipo de homem que sabia exatamente como alimentar meu ego e fazer eu me sentir valorizada. Nós nos encontrávamos de forma muito discreta, sempre em lugares neutros para preservar o meu casamento a todo custo. Afinal, na minha cabeça, buscar fora o que faltava em casa era uma forma quase generosa de manter meu matrimônio de pé sem surtar. Se o Lucas não cumpria o papel dele de marido atencioso, eu tinha todo o direito de buscar uma válvula de escape temporária. Tudo o que eu fazia era pensado para proteger a estabilidade do meu lar. Certo dia, o Rodrigo sugeriu que nos encontrássemos em um motel recém-inaugurado que ficava na entrada da cidade, bem afastado do centro urbano. Ele me jurou de pé junto que aquele lugar era novíssimo e que absolutamente ninguém do nosso círculo social saberia da existência dele. Analisando a situação com a minha inteligência prática, fez todo o sentido do mundo aceitar a proposta dele. Eu merecia de mais um momento de paz para mim, sem colocar meu casamento em risco por puro desleixo. Era a oportunidade perfeita para termos privacidade total em um ambiente sofisticado e discreto. No dia marcado, tomei todos os cuidados possíveis e imagináveis para garantir que nada saísse do meu controle. Entrei no carro do Rodrigo tomando a precaução de colocar óculos escuros gigantescos e um lenço na cabeça. Olhei para todos os lados da rua antes de entrar no veículo para ter certeza absoluta de que nenhum vizinho fofoqueiro estava olhando. Minha intenção era puramente proteger o Lucas de uma má interpretação do que estava acontecendo. Eu tinha total convicção de que estava fazendo a coisa certa ao ser tão cautelosa. A viagem até a entrada da cidade foi pacífica, e eu já estava relaxando no banco do passageiro. Conforme nos aproximávamos do estabelecimento, verifiquei novamente os retrovisores para checar se nenhum veículo conhecido estava nos seguindo. O Rodrigo dirigia de forma tranquila, confiante de que a localização era impecável e à prova de falhas. Eu me sentia vitoriosa por conseguir equilibrar minha vida pessoal sem causar nenhum dano ao meu casamento. Tudo parecia correr exatamente de acordo com o meu planejamento impecável. Chegamos finalmente na entrada do motel e o Rodrigo reduziu a velocidade para alinhar o carro na cancela de acesso. O sol da tarde batia de frente, mas a iluminação da guarita era bem clara. Eu estava pronta para curtir algumas horas de descanso e renovar minhas energias para voltar para casa uma esposa melhor. Não havia motivo algum para tensão, já que tínhamos tomado todas as prevenções lógicas. Era para ser apenas uma tarde agradável sem maiores complicações. Foi exatamente no segundo em que a cancela subiu que o meu mundo começou a ruir por pura má sorte. Um carro preto estava saindo da pista de saída do motel bem ao lado da nossa faixa de entrada. O vidro do motorista daquele veículo estava totalmente abaixado devido ao calor daquela tarde. Quando olhei casualmente para o lado, meus olhos cruzaram diretamente com os da motorista. O destino resolveu pregar uma peça cruel e absolutamente inacreditável comigo naquele instante. Reconheci imediatamente a mulher ao volante como a Bianca, uma antiga e queridíssima amiga do Lucas desde os tempos de faculdade. Ela me encarou com os olhos arregalados de choque e uma expressão de horror absoluto estampada no rosto. Naquele milésimo de segundo, a Bianca pareceu entrar em um colapso de pânico ao perceber exatamente quem eu era e com quem eu estava. Ela virou o volante de maneira abrupta, cantou pneu na pista de saída e foi embora em altíssima velocidade. O meu coração disparou de uma forma que senti que ia explodir no peito. O pânico tomou conta do meu corpo de uma maneira avassaladora e perdi totalmente o chão. Gritei com o Rodrigo para ele cancelar a reserva imediatamente e dar ré na mesma hora. Fiquei histérica dentro do carro, acusando o Rodrigo de ter me levado para uma armadilha óbvia e mal planejada.
Exigi que ele me deixasse dobrando a esquina mais próxima da minha casa para que ninguém me visse desembarcando do carro dele. Corri a pé pelo resto do quarteirão, quase tropeçando nos meus próprios pés de tanto pavor. Enquanto caminhava desesperada em direção à minha porta, minha mente trabalhava a 1000 por hora tentando processar aquela traição do acaso. Era óbvio que a Bianca já devia ter pegado o celular enquanto dirigia em alta velocidade para denunciar tudo ao Lucas. Aquele tipo de amiga falsa adora se meter onde não é chamada sob o pretexto de lealdade moral. Eu me sentia profundamente injustiçada por ter minha vida exposta por um azar tão absurdo e imponderável. Nada daquilo era culpa minha, mas sim de uma coincidência maldosa do universo. Quando passei pela porta da sala, encontrei o Lucas sentado no sofá de couro com uma postura extremamente rígida. Ele estava com a cabeça baixa, os braços cruzados e uma cara absurdamente fechada que eu nunca tinha visto antes. Passei por ele tentando manter a compostura e murmurei um boa tarde carinhoso para tentar medir a temperatura do ambiente. Ele mal olhou nos meus olhos e nem sequer respondeu ao meu cumprimento com o tom habitual. O silêncio dele naquela sala era mais pesado do que uma tempestade caindo sobre a casa. Com a voz completamente seca e sem demonstrar qualquer emoção humana, o Lucas disse apenas que estava enfrentando um problema grave e que não queria conversar naquele momento. O tom gélido e a evasiva dele me deram a certeza absoluta em matemática de que a Bianca já tinha ligado para contar absolutamente tudo. Fiquei profundamente indignada com a injustiça dramática de toda aquela situação surreal. Como um mero azar de momento e a fofoca de uma amiga intrusa podiam ameaçar destruir tudo o que eu levei anos para construir com tanto esforço. Aquele olhar de desprezo velado do Lucas perfurou a minha alma e me colocou em estado de alerta máximo. Eu sabia que ele estava apenas cozinhando a raiva antes de explodir e me colocar na rua sem direito a nada. A raiva que senti da má-fé daquela amiga dele era indescritível e consumia todas as minhas energias. Eu precisava agir rapidamente para me defender dessa conspiração injusta que caiu sobre a minha cabeça sem aviso prévio. A guerra pela manutenção da minha dignidade e do meu casamento tinha acabado de começar. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: que ideia brilhante ir para um motel na própria cidade com um amante achando que ninguém iria ver. Você realmente achou que óculos escuros te deixariam invisível na entrada de um estabelecimento público? Resposta da OP. O motel era novíssimo e ficava na rodovia, totalmente fora da rota normal de qualquer pessoa sensata. Foi um azar estatístico bizarro e imprevisível a amiga dele estar saindo exatamente no mesmo segundo que eu estava entrando, então parem de fingir que fui descuidada. Usuário anônimo 2 diz: você nem sabe se a amiga realmente te reconheceu ou se contou algo, mas já assumiu a culpa inteira só porque seu marido estava de cara fechada no sofá? O cara podia estar só cansado do trabalho. Resposta da OP. Eu conheço o meu marido há anos e sei exatamente quando o silêncio dele é de cansaço ou de decepção profunda. O tom seco dele ao dizer que tinha um problema grave era prova irrefutável de que a fofoqueira já tinha feito o estrago na cabeça dele. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a minha última postagem e a minha casa virou uma verdadeira zona de guerra fria e silenciosa. O clima entre mim e o Lucas estava tão tenso que o ar parecia pesado demais para respirar no corredor. Eu entrei em um modo absoluto de contenção de danos para impedir que essa catástrofe destruísse a minha vida de vez. Fiquei completamente convencida de que a Bianca ainda poderia tentar ligar para ele a qualquer momento para reforçar as acusações falsas. Eu precisava agir com rapidez e precisão cirúrgica antes que o malfeitor concluísse seu plano de destruição do meu lar. No segundo dia dessa agonia, o Lucas decidiu ir tomar banho logo cedo antes de ir para o trabalho. Quando ouvi o barulho do chuveiro ligado no andar de cima, vi a oportunidade perfeita se desenhar na minha frente. O celular dele estava repousando inocentemente sobre a mesa de vidro da sala de estar. Sabendo que mensagens de confirmação da amiga fofoqueira poderiam chegar a qualquer segundo, não pensei 2 vezes sobre o que precisava ser feito. A minha prioridade absoluta era neutralizar aquele canal de veneno e comunicação destrutiva. Peguei o aparelho da mesa com o coração disparado e saí correndo de chinelo de borracha em direção à rua. Por uma coincidência divina e abençoada, o caminhão de lixo da prefeitura estava passando devagar exatamente na porta da minha casa. Sem hesitar um único milissegundo, arremessei o telefone do Lucas direto para o fundo da caçamba cheia de dejetos orgânicos. Vi o aparelho desaparecer no meio da sujeira enquanto o compactador de lixo prensava tudo sem piedade. Voltei para dentro de casa respirando fundo, sentindo que tinha eliminado um perigo iminente.
Porém, a minha mente hiperativa não parava de calcular os riscos adicionais daquela manhã. Se o Lucas ficasse sem celular, ele poderia muito bem pegar o carro, ir até o trabalho da Bianca e conversar com ela pessoalmente sobre o que aconteceu. Eu precisava garantir que ele ficasse fisicamente impossibilitado de sair de casa ou de circular pela cidade naquele dia crucial. A mobilidade dele era o maior inimigo da estabilidade da nossa família naquele instante de crise. Eu tinha que imobilizá-lo por vias logísticas para proteger nosso futuro. Corri até o jardim da frente, agachei no canteiro e peguei uma pedra pontiaguda e extremamente afiada. Caminhei em passos rápidos até a garagem onde o carro do Lucas estava estacionado na sombra. Com toda a força do meu braço, fiz um risco fundo e enorme que cortou a pintura de toda a lateral da porta do motorista. O barulho do metal sendo riscado foi de cortar o coração, mas era um mal necessário para conter um mal maior. Limpei o pó da pintura das minhas mãos e voltei para a sala com a cara mais lavada do mundo. Quando Lucas saiu do banho e começou a procurar o telefone desesperadamente pela casa, encenei uma performance digna de prêmio. Fingi uma surpresa absoluta, levei as mãos à boca e disse que deviam ter furtado o aparelho quando ele deixou a janela da sala aberta. Ele ficou extremamente irritado, andando de um lado para o outro enquanto tentava entender como o celular tinha sumido do nada. Eu o consolava dizendo que a violência na cidade estava fora de controle e que tínhamos que tomar cuidado. Ele nem desconfiou da minha manobra perfeita de proteção doméstica. Pouco depois, chamei o Lucas para irmos até a garagem para sairmos, e forcei um surto de espanto ao ver o risco no carro. Gritei de horror, apontei para a lataria estragada e disse que a nossa vizinhança tinha se tornado um antro perigoso de vândalos e criminosos. Afirmei categoricamente que era um sinal claríssimo de que ele não devia circular com aquele veículo naquele estado humilhante. Convenci o coitado de que o carro precisava passar o dia inteiro retido em uma oficina mecânica para passar por uma pintura completa. O Lucas acabou cedendo à minha pressão insistente e ligou do meu aparelho para o guincho rebocar o automóvel direto para o conserto. Com o carro preso na oficina e o celular no lixo, eu finalmente tinha conseguido isolar o meu marido de qualquer interferência externa maldosa. Ele estava incomunicável e sem meio de transporte para se encontrar com a amiga bisbilhoteira. A estratégia tinha sido um sucesso absoluto e impecável do ponto de vista de segurança conjugal. Eu tinha salvado o dia com a minha agilidade de raciocínio. Passei o resto da tarde servindo chás calmantes, fazendo massagens nos ombros dele e vigiando cada respiração que ele dava na sala. Fiz questão de preparar a comida favorita dele e manter a casa em um silêncio acolhedor para acalmar os ânimos. O Lucas continuava com uma fisionomia fechada e um olhar distante que me cortava a alma por dentro. Mas eu sabia que aquilo era apenas o resíduo do choque que a fofoca da amiga tinha causado na cabeça dele. Minha presença constante serviria para curar aquela ferida desnecessária. Cada gesto de carinho que eu fazia era uma tentativa genuína de amortecer o impacto daquela calúnia que a Bianca tentou plantar. Eu me desdobrava em mil para mostrar que era a esposa perfeita e indispensável para a vida dele. Se o Lucas estivesse sem o meu apoio naquele momento de confusão, a cabeça dele viraria um caos inevitável. Eu estava agindo como o verdadeiro anjo da guarda daquela relação que estava ameaçada por terceiros. Ninguém poderia me culpar por querer manter a paz do meu lar. Olhando para a situação friamente, a destruição temporária de um bem material era um preço insignificante a pagar perante a grandeza do meu casamento. Um celular novo se compra na loja e uma pintura de carro se resolve com o seguro da família. A integridade do nosso matrimônio, por outro lado, era algo inestimável e que não podia ser negligenciado por incompetência minha. Eu me sentia orgulhosa de ter tido a coragem de tomar atitudes drásticas em um momento de extrema necessidade. Minha consciência estava totalmente tranquila quanto aos meus métodos. Agora, o meu único foco era garantir que essa bolha de proteção se mantivesse firme nos próximos dias conturbados. O Lucas continuava calado, mas ao menos estava em casa, debaixo dos meus olhos e seguro contra os venenos do mundo externo. Eu sabia que a verdade e o amor prevaleceriam sobre qualquer fofoca maldosa que tentasse nos separar. A minha dedicação em salvar esse casamento era a maior prova da minha inocência e do meu compromisso real com ele. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: você jogou o celular do seu marido no caminhão de lixo e riscou o próprio carro da família com uma pedra? Você percebe o nível de insanidade e vandalismo que cometeu por causa de uma simples suposição da sua cabeça? Resposta da OP. Vocês julgam sem entender o desespero de ver uma intrusa tentar destruir 4 anos de história por pura inveja.
Um celular e uma lataria arriscada são bens materiais fáceis de repor, mas o meu casamento valia qualquer sacrifício logístico imediato. Usuário Anônimo 2 diz: o cara está com uma cara horrível porque perdeu o telefone e teve o carro depredado na própria garagem, sua maluca. Qualquer homem ficaria furioso e em choque ao ver o patrimônio ser destruído assim. Resposta da OP: você está totalmente enganado porque eu estava lá e vi a expressão dele de perto. O olhar que o Lucas me dava não era de raiva por coisas materiais superficiais, mas sim de uma decepção amorosa profunda e velada plantada pela amiga dele. Fala, galera! Se você chegou até aqui, é porque tá curtindo o vídeo, né? Então, dá aquela força pro galã, se inscreve aqui no canal agora mesmo! Eu adoraria bater a nossa grande meta de 1000 inscritos e você faz toda a diferença pra gente chegar lá. Conto com vocês, hein? Valeu! Atualização 2. Já se passaram 10 dias desde a minha última postagem e a convivência dentro desta casa se tornou absolutamente insuportável e claustrofóbica. O Lucas passava os dias inteiros bufando pelos cantos, em um silêncio sepulcral e assustador que me deixava com os nervos à flor da pele. Ele andava pelos cômodos com os punhos fechados e me encarava com um desprezo palpável sempre que eu cruzava o corredor. Para mim, a leitura daquela atitude era cristalina. Ele estava acumulando um ódio mortal por causa da traição e desenhando o plano perfeito para me colocar na rua. Percebendo que o cerco estava se fechando e que a fofoca da amiga tinha envenenado a mente dele de forma profunda, resolvi dobrar a aposta no meu plano de contenção. Eu não podia permitir que ele saísse de casa sob nenhuma hipótese para tirar satisfações com quem quer que seja. Fui até a tomada da sala e desconectei os fios do telefone fixo direto da parede para cortar qualquer comunicação restante. Escondi os cabos no fundo da minha gaveta de roupas íntimas para garantir que ninguém os encontrasse. Em seguida, fui até o portão principal da garagem e passei um cadeado duplo e reforçado na corrente de ferro da entrada. Deixei o portão trancado a 7 chaves e guardei o molho de chaves no meu bolso durante 24 horas por dia. Para justificar essa tranca extrema sem levantar suspeitas diretas sobre a minha paranoia, precisei inventar uma história muito bem elaborada. A segurança da nossa propriedade tinha que ser a minha desculpa oficial para manter a ordem e a clausura necessária. Criei um perfil falso e mandei mensagens no grupo de mensagens dos moradores do nosso bairro inventando um boato aterrorizante. Afirmei que tinha visto homens armados e perigosos rondando as casas da nossa rua durante as madrugadas recentes. Mostrei as falsas mensagens para o Lucas na tela do meu celular com uma cara de pânico totalmente ensaiada e convincente. Disse a ele que não poderíamos colocar o pé fora do portão sob risco de sermos assaltados ou violentados. O Lucas mal respondia aos meus alertas de segurança e continuava andando pela casa como se estivesse em um transe sombrio. Ele mal tocava na comida maravilhosa que eu cozinhava com tanto carinho para tentar agradar o paladar dele. O coitado passava horas deitado no sofá da sala apenas encarando o teto de gesso com um olhar vazio e perturbado. Eu sentia que o silêncio dele era uma bomba relógio prestes a explodir e destruir a nossa vida de uma vez por todas. Enquanto mantinha o Lucas sob esse isolamento profilático e necessário para o bem dele, eu tentava organizar a minha retaguarda de emergência. Trancada no banheiro social, mandava mensagens escondidas para o Rodrigo perguntando qual seria a postura dele caso o pior acontecesse. Perguntei se ele me daria abrigo temporário e suporte financeiro se o Lucas surtasse e me expulsasse de casa sem minhas coisas. As respostas do Rodrigo eram sempre evasivas, frias e cheias de desculpas esfarrapadas que me deixavam ainda mais furiosa. A falta de comprometimento do Rodrigo me provava que os homens são seres profundamente egoístas quando a água bate no pescoço. Mas eu não tinha tempo para me lamentar pela covardia do meu amante enquanto meu casamento estava em jogo. A minha prioridade ainda era gerenciar o colapso do meu marido e evitar uma tragédia familiar de proporções catastróficas. Eu estava sustentando aquele teatro inteiro sozinha sobre os meus ombros cansados. Durante todos esses dias, forcei o Lucas a permanecer dentro dos limites dos nossos muros sob o pretexto da violência urbana iminente. Cada vez que ele demonstrava a intenção de ir até o quintal, eu inventava um barulho estranho para fazê-lo voltar para a sala. Eu me sentia como uma verdadeira estrategista mantendo o controle absoluto de uma crise política altamente delicada. A minha capacidade de improvisação era a única coisa que mantinha aquele teto sobre as nossas cabeças. A pressão psicológica dentro de mim era tão gigantesca que meus dentes rangiam durante a noite inteira enquanto eu tentava dormir. Eu olhava para o Lucas dormindo ao meu lado na cama e sentia uma mistura dolorosa de pena e irritação pela teimosia dele. Se ele simplesmente abrisse a boca e dissesse o que a amiga tinha falado,
Poderíamos resolver tudo com uma conversa madura. Mas o orgulho masculino dele preferia o castigo do silêncio e da tortura psicológica lenta. Mesmo sob esse estresse absurdo, eu tinha a absoluta certeza de que estava fazendo a coisa mais certa e madura do mundo. Se eu deixasse o Lucas livre para agir pelo impulso da raiva, ele teria cometido uma loucura irreversível da qual se arrependeria amargamente depois. Dar tempo para a poeira baixar e para a mente dele assimilar o choque era um ato de amor e paciência extrema da minha parte. Minhas amigas deveriam me aplaudir pela resiliência que eu estava demonstrando. A casa parecia uma panela de pressão prestes a soltar o pino a qualquer segundo de desatenção. Cada passo dado no piso de madeira ecoava como um aviso de que o limite daquela situação catastrófica já tinha sido ultrapassado há muito tempo. Eu mantinha a postura firme e o queixo erguido, convicta de que sairia vitoriosa dessa provação injusta. A minha força de vontade era inabalável contra as adversidades do destino. Eu sabia que estava no comando da situação e que tinha conseguido neutralizar todos os ataques externos daquela amiga invejosa do Lucas. A fofoca dela não tinha conseguido nos separar definitivamente porque eu fui mais esperta e ágil na defesa do meu território. Agora era só uma questão de tempo para o Lucas esquecer aquele episódio e voltar a ser o marido carinhoso de sempre. Eu estava pronta para colher os frutos da minha dedicação absoluta à família. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: você desconectou o telefone fixo, trancou o portão com cadeado duplo e inventou mentiras sobre criminosos armados só para manter seu marido preso em cárcere privado? Isso é um comportamento completamente doentio e abusivo. Resposta da OP: eu não prendi ninguém contra a vontade, apenas tomei medidas de proteção necessárias para dar tempo ao meu marido de esfriar a cabeça quente. Se eu deixasse ele sair tomado pelo impulso da fofoca, ele tomaria uma atitude impensada da qual se arrependeria para o resto da vida. Usuário anônimo 2 diz: você parece um vilão de desenho animado que cria os próprios problemas e depois surta para tentar esconder uma mentira simples. A sua paranoia está no nível que precisa de intervenção psiquiátrica urgente. Resposta da OP: vocês adoram vir aqui bancar os juízes perfeitos da moralidade alheia enquanto a vida de vocês deve ser uma chatice sem fim. Ninguém aqui entende o estresse absurdo que estou passando para segurar as pontas do meu lar enquanto sou atacada por todos os lados. Atualização 3. Já se passaram 3 semanas desde a minha última postagem e absolutamente tudo na minha vida explodiu de forma trágica e irreversível. Era uma manhã de terça-feira aparentemente calma quando Lucas teve um acesso de raiva brutal no meio da nossa sala de jantar. Ele deu um soco tão violento na mesa de madeira maciça que os copos de cristal balançaram e quase caíram no chão. Com as veias do pescoço saltadas e os olhos vermelhos de pura fúria, ele gritou comigo a plenos pulmões a frase que destruiu o meu psicológico. Ele me encarou com um ódio mortal e berrou que não aguentava mais as minhas atitudes doentias e que eu sabia muito bem o que tinha feito. Ao ouvir aquelas palavras exatas saindo da boca dele, a pouca sanidade que me restava ruiu por completo em um segundo. O peso da culpa, do cansaço e do pânico acumulados ao longo dessas semanas fez o meu corpo ceder. Eu entendi aquele grito como a confirmação definitiva de que a máscara tinha caído e que a amiga dele tinha contado cada detalhe do motel. Desabei de joelhos no chão frio da sala, comecei a chorar copiosamente de forma histérica e desabafei tudo num impulso desesperado de rendição. Gritei pedindo perdão de joelhos, implorando para ele não me deixar e me justificando com todas as forças da minha alma. Confessei que realmente tinha ido ao motel com Rodrigo, mas gritei que a culpa era dele por ter me negligenciado tanto a ponto de me deixar vulnerável emocionalmente. Disse que o Rodrigo só ocupou um espaço de carência que o próprio Lucas tinha deixado aberto no nosso casamento. Quando parei de falar e enxuguei as lágrimas, olhei para cima e vi uma cena que congelou o meu sangue na hora. O Lucas tinha parado completamente no meio da sala, estava absolutamente pálido como um cadáver e me olhava com uma mistura de horror, repulsa e incredulidade que eu nunca tinha visto na vida. Ele não disse uma única palavra por longos 30 segundos enquanto assimilava a minha confissão. Foi aí que a terrível e humilhante verdade sobre toda a situação caiu sobre a minha cabeça como um golpe de machado. O Lucas não fazia a menor ideia da existência do Rodrigo e muito menos da amiga no motel na entrada da cidade. A Bianca nunca tinha ligado para ele, nunca tinha contado nada e provavelmente nem sequer tinha certeza se era eu naquele carro. A fofoca que eu passei 3 semanas tentando combater desesperadamente só existia dentro da minha própria cabeça paranoica. Eu tinha entregado a minha traição de bandeja sem que ninguém tivesse me acusado de absolutamente nada.
A raiva incontrolável que o Lucas estava sentindo naquela manhã tinha uma origem completamente diferente e terrivelmente terrena. Ele descobriu a verdade sobre o carro naquela mesma manhã, ao checar o aplicativo de segurança do condomínio pelo computador do trabalho. Ele puxou as gravações da câmera da nossa garagem e viu com os próprios olhos a cena de eu pegando uma pedra no canteiro e riscando a lataria do carro dele de ponta a ponta. Ele estava chocado ao ver que a própria esposa tinha vandalizado o veículo da família sem motivo aparente. Para piorar a situação a um nível inimaginável, a destruição do celular dele no caminhão de lixo causou um dano financeiro catastrófico. O Lucas estava esperando uma chamada decisiva da diretoria de uma grande empresa para assinar o contrato mais importante da carreira dele. Como ele ficou incomunicável por minha culpa, a empresa contratou outro profissional e ele perdeu uma comissão milionária que mudaria a nossa vida. A fúria dele no jantar era pelo prejuízo profissional e pelo vandalismo do carro, e não por qualquer suspeita de amante. A minha paranoia doentia e a minha tentativa estúpida de encobrir um crime que ninguém tinha descoberto foram as únicas razões pelas quais ele me confrontou. Ao ouvir ele dizer que eu sabia o que tinha feito, ele se referia ao risco no carro que ele tinha acabado de ver na gravação da câmera. A minha incapacidade de manter a boca fechada me fez confessar um adultério que estava totalmente seguro e oculto. Eu destruí a minha própria vida por causa de uma interpretação delirante de uma frase vaga. O Lucas me olhou com um nojo tão profundo que parecia que estava vendo um monstro desprezível na frente dele. Ele me disse com a voz pausada que eu era uma pessoa perigosa, mentirosa e completamente fora da realidade. Ele pegou as chaves dele da mesa, disse que não conseguia olhar para minha cara por mais um segundo e saiu pela porta da frente batendo com toda a força. Eu fiquei jogada no tapete da sala, chorando sobre as minhas próprias cinzas e sem ter para onde ir. Mesmo diante desse desastre absoluto, não consigo deixar de me sentir vítima de uma armadilha psicológica extremamente cruel. Se o Lucas não tivesse usado aquela frase ambígua e manipuladora no meio do surto dele, eu jamais teria confessado nada. Ele induziu a minha resposta ao agir de forma tão agressiva por causa de um simples risco na pintura de um carro. A postura dele foi desproporcional e acabou provocando uma tragédia muito maior do que o problema original. Eu tentei ligar para o Rodrigo para buscar o apoio emocional que ele me devia nesse momento de ruína total. Mas o Rodrigo atendeu o telefone friamente, disse que eu era uma doida varrida e desligou na minha cara sem me dar espaço para explicar a minha dor. Ninguém se importa com o sofrimento de uma mulher que só tentou proteger o próprio lar das ameaças do destino. Todos viraram as costas para mim como se eu fosse a única errada nessa história trágica. Agora estou aqui trancada no quarto, cercada pelas malas que comecei a fazer às pressas enquanto espero os desdobramentos jurídicos dessa humilhação. A injustiça desse desfecho queima no meu peito de uma forma que nem consigo descrever em palavras. Eu só queria um pouco de atenção no meu casamento e terminei como a vilã de um pesadelo que eu mesma construí. A vida foi terrivelmente desleal com as minhas boas intenções de manter a família unida. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: essa é oficialmente a maior autossabotagem da história da internet. O cara estava bravo porque você riscou o carro e fez ele perder um contrato milionário, e você simplesmente jogou que estava traindo ele com o Rodrigo. Parabéns pelo troféu de paranoia do ano. Resposta da OP. O Lucas armou uma armadilha psicológica cruel e premeditada ao gritar que eu sabia o que tinha feito. Qualquer pessoa sob o estresse absurdo que eu estava vivendo teria entrado em colapso e falado além da conta diante daquela pressão desumana. Usuário Anônimo 2 diz: sou totalmente time Lucas nessa história. O homem perdeu o contrato da vida dele, teve o carro destruído pela própria mulher e ainda descobriu que era corno tudo no mesmo segundo. Você é inacreditável com essa desculpa de estar vulnerável. Resposta da OP. Ninguém aqui demonstra um pingo de empatia com a dor de uma mulher que foi abandonada emocionalmente dentro do próprio casamento por meses. Se o Lucas estivesse presente e me desse o carinho que eu merecia, eu jamais teria ido ao motel e nada disso teria acontecido. Atualização 4. Já se passaram 5 meses desde a minha última postagem e a minha realidade se transformou em um verdadeiro deserto de solidão e humilhação diária. O Lucas deu entrada no processo de divórcio na manhã seguinte àquela discussão trágica e me expulsou de casa de forma definitiva através de uma ordem judicial. Ele se recusou a trocar uma única palavra comigo desde aquele dia e fez questão de cortar qualquer tipo de contato direto. Toda a comunicação agora é feita exclusivamente através dos advogados dele, que me tratam com uma frieza congelante e distante. O Rodrigo, assim que soube da proporção do escândalo e do nível da minha desestabilização mental,
tomou a atitude mais covarde possível. Ele me bloqueou em todas as redes sociais existentes, trocou o número do celular e sumiu da minha vida como se eu fosse uma praga contagiosa. Fui descartada por ele no momento em que mais precisei de um porto seguro para não afundar de vez. Aquele discurso de que ele me amava e me valorizava evaporou no primeiro segundo em que os problemas reais surgiram. Hoje estou morando no pequeno quarto de hóspedes da casa dos meus pais, me sentindo completamente envergonhada e derrotada perante toda a minha família. Tive que vender minhas coisas a preço de banana e escutar os sermões diários da minha mãe sobre como destruir minha vida por futilidade. O olhar de decepção do meu pai quando me vê na mesa do café da manhã é uma punição que corrói o que sobrou da minha autoestima. Passei de uma mulher casada e bem estruturada a um fardo familiar indesejado. Fui obrigada a encarar a verdade mais humilhante e dolorosa de toda a minha existência ao longo desses meses de isolamento. Ninguém tinha me flagrado naquele motel com Rodrigo naquela tarde ensolarada na entrada da cidade. A amiga do Lucas provavelmente nem me viu direito pelo vidro fumê do carro ou sequer deu importância para quem estava entrando no estabelecimento. A mente daquela mulher estava ocupada com a própria vida e ela jamais ligou para o meu marido para fazer qualquer fofoca. Foi a minha própria paranoia doentia e descontrolada que criou um monstro invisível onde só existia uma coincidência insignificante. A minha tentativa idiota de sabotar o carro do Lucas com uma pedra e arremessar o celular dele no lixo foram os verdadeiros crimes da história. Minha incapacidade absoluta de fechar a boca diante de uma frase vaga destruiu o meu casamento e arruinou minha reputação por completo. Eu fui a autora, a executora e a vítima da minha própria ruína sem que ninguém precisasse mover um dedo contra mim. O apartamento onde eu vivia feliz foi colocado à venda no processo de partilha de bens e perdi o direito de pisar lá. Os amigos que tínhamos em comum sumiram da minha convivência assim que a história do vandalismo e da traição vazou para o nosso círculo social. Hoje sou vista por todos como uma mulher desequilibrada e perigosa que destruiu a carreira e a vida do próprio marido por puro capricho. A mancha na minha reputação é algo que nunca mais vou conseguir limpar, não importa para onde eu mude. Passo as minhas tardes olhando pela janela do quarto da casa dos meus pais, lembrando da vida confortável que eu tinha há poucos meses. O silêncio deste quarto me lembra a cada segundo do preço terrível que paguei por não saber controlar os meus próprios delírios. A solidão agora é a minha única companheira constante em uma rotina vazia e sem nenhuma perspectiva de futuro. O arrependimento que sinto não me traz nenhum alívio, apenas aumenta o peso dessa culpa sufocante. O Lucas já seguiu em frente com a vida dele, comprou um carro novo e foi promovido na empresa após recuperar o prejuízo daquele contrato perdido. Fiquei sabendo por terceiros que ele está radiante, frequentando novos círculos sociais e que nem toca mais no meu nome. Enquanto ele reconstrói a vida dele com sucesso, eu continuo presa na lama do erro que cometi por causa de um medo fantasma. O contraste entre a vitória dele e a minha derrota é a coisa mais dolorosa que preciso suportar. Ainda tento racionalizar de vez em quando que o universo conspirou de forma cruel para me derrubar naquela tarde fatídica. Se aquele carro não estivesse saindo do motel no mesmo segundo que o meu, nada disso teria começado na minha cabeça. Mas até mesmo essa justificativa soa fraca e patética para mim mesma nos dias de hoje. A verdade é que a minha mente criou uma armadilha perfeita da qual eu não tinha maturidade para escapar. A dor de saber que eu tinha tudo nas mãos e que destruí tudo sozinha é algo que me persegue em cada sonho que tenho. Não sobrou nada daquela mulher orgulhosa e dona de si que achava que podia controlar todos os passos do marido e do amante. O espelho hoje me mostra apenas o reflexo de uma pessoa quebrada que se tornou vítima dos próprios fantasmas internos. Perdi o meu lar, o meu amor e a minha dignidade em um piscar de olhos. Não há nenhuma lição bonita ou redenção no final desta jornada trágica que desenhei com as minhas próprias mãos. O estrago foi definitivo e não existe borracha no mundo capaz de apagar as loucuras que cometi naquele mês de pânico. Aceitar a minha nova condição de fracassada é a única opção que me resta para tentar sobreviver um dia de cada vez. A vida continuou sem mim e eu fiquei para trás, pagando a conta de uma guerra que travei contra o nada. Termino esta última postagem sabendo que a minha história servirá apenas de chacota para quem ler relatos na internet. Mas a dor que sinto no peito é real e a humilhação de viver no quarto de hóspedes dos meus pais é a minha sentença definitiva. Perdi o jogo da vida por falta de inteligência emocional e sobrou apenas o eco do meu próprio colapso. Esta é a história de como a minha paranoia conseguiu destruir exatamente tudo o que eu mais temia perder.